Dois negócios fechados e um jogador está indo para a Europa e outro indo para a Arábia. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da resposta de Lucas Paquetá em postagem do Mengão. Vou falar sobre Bruno Henrique, que já tem o julgamento marcado para dia 2 no STJ e para dia 4 no STJD. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais no nosso trabalho. Então, se você não é inscrito, cara, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, acione o sino e todo mundo deixa o like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre Bruno Henrique, porque dois julgamentos do atacante do Flamengo foram marcados e eu vou explicar quais são os dois. O primeiro no dia 2 de setembro, ele será julgado pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então vai ser um julgamento na esfera civil, na verdade não é na esfera civil, acho que é esfera criminal, né? Mas não tem nada a ver com esporte. Independente do que aconteça nesse julgamento do STJ, ele não pode ser afastado do esporte, ele não pode ser impedido de praticar esporte, de jogar, de ser relacionado e tal. E depois, no dia 4 de setembro, na quinta-feira, aí sim, ele vai ser julgado pelo STJD. Aí é a esfera desportiva, é a esfera que vai dizer se ele vai ser afastado ou não, se ele vai tomar um gancho de 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos ou não. O que a gente sempre quer aqui no canal e o que a gente sempre espera aqui no canal é que as coisas se resolvam de forma favoráveis. E a gente, é claro, torce muito para que o Bruno Henrique consiga provar a sua inocência e sair dessa situação o mais rápido possível. Eu já falei aqui no canal e eu volto a repetir sempre, o Bruno Henrique no Flamengo é o jogador que eu mais gosto, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, não quero que ele seja punido, não quero que ele seja afastado, muito pelo contrário, quero que ele consiga provar a sua inocência, mas precisamos noticiar que 2 julgamentos de Bruno Henrique já estão marcados, um no STJ, que é a justiça comum, a justiça secular, e o outro no STJD, que é a justiça desportiva, e aí vai ser no âmbito esportivo que ele será julgado. Tomara que ele consiga sair dessa. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque o jogador interagiu com o Mengão nas redes sociais e, é claro, sempre que o Paquetá faz qualquer movimento relacionado ao Flamengo, a galera fica muito eufórica. Hoje é aniversário do Paquetá e o Flamengo postou nas redes sociais dando parabéns para ele, né? O Flamengo colocou: nosso cria está fazendo aniversário, que você continue encantando o mundo com o seu talento e pode ter certeza que a nação torce por você sempre. Parabéns, Lucas Paquetá. E daí o Paquetá, ele comentou e na resposta que ele deu pro Flamengo, a galera veio embaixo, claro, falando: vambora, volta. Ele colocou assim: obrigado por tudo, Mengão. E a galera veio: obrigado nada, tá na hora de você voltar, retribuir com taça, retribuir com jogos, retribuir com vitórias pro Flamengo. Aquela coisa toda, aquela resenha toda que o torcedor rubro-negro, é claro, tem um carinho muito grande pelo Paquetá. O Paquetá, que durante também o processo que ele enfrentou lá na Inglaterra, ele teve até próximo de vir para o Flamengo, chegou a se cogitar a possibilidade dele vir para o Flamengo por empréstimo, até que essa situação se resolvesse. Então, o jogador hoje interagiu e a galera veio embaixo ali, interagindo mais ainda. A galera veio embaixo, claro, levando ali mais ainda naquela coisa de convidar o Paquetá para voltar o mais rápido possível para o Mengão. Fala agora sobre Alex Sandro, antes de falar sobre 2 negócios fechados, porque a informação se confirmou e o Alex Sandro foi cortado da lista do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira.
que acontece é o seguinte, o Alexandre saiu do jogo, sentiu a panturrilha esquerda e fez um exame na tarde de ontem. O exame diagnosticou uma lesão no local e por conta disso ele está fora do jogo contra o Grêmio no próximo domingo no Maracanã. E também foi cortado da lista do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Vale lembrar que o Brasil vai fazer 2 jogos agora, um dia 4 de setembro no Maracanã contra o Chile e um dia 9 de setembro, dia do meu aniversário, contra a Bolívia em El Alto, na Bolívia. Então, por conta disso, o Alexandre havia sido convocado, o único jogador que havia sido convocado para a seleção brasileira, e ele foi cortado. Além dele, também o Joeliton foi cortado e o Jean Lucas, né? Lembra do Jean Lucas que jogava no Flamengo, que está jogando no Bahia? Então, o Jean Lucas foi convocado para o lugar do Joeliton na seleção brasileira. Então, só para a gente poder explicar a vocês, se confirmou realmente a lesão do Alexandre e o corte dele da lista do técnico Carlo Ancelotti. Vamos falar de negócio fechado, porque tem 2 negócios fechados. Vou falar sobre o negócio fechado com a Arábia. A informação que saiu hoje, publicada pelo Léo Dias. É isso mesmo, o Léo Dias agora está fazendo até notícias de futebol. A informação é que o Matheus Gonçalves está de saída do Flamengo para o futebol árabe. O que acontece é o seguinte, o Flamengo está vendendo o Matheus Gonçalves para a Arábia pela bagatela de 8 milhões de euros, ou seja, 50 milhões de reais. É mais do que o dobro do que o Cruzeiro, por exemplo, iria pagar pelo jogador. O jogador está se transferindo para a Arábia Saudita para jogar no Al Ahly. Claro, mercado árabe sempre, né, tá buscando bons jogadores, jogadores talentosos, e nesse caso, um jogador muito talentoso que está saindo barato lá para o futebol árabe. A informação foi publicada na manhã de hoje. Vale lembrar que o Matheus Gonçalves já havia saído do Flamengo uma vez, ele tinha ido para o Red Bull Bragantino por empréstimo, aí ele voltou para o Flamengo, começou a ser aproveitado, teve naquela de sair, não sair, teve muito próximo de ir para o Santos, muito perto também de ir para o Cruzeiro e agora está se transferindo para o Al Ahly da Arábia Saudita pela bagatela de 50 milhões de reais. Eu vi algumas pessoas contestando, falando que esse valor era um valor muito pequeno, era um valor muito baixo. E eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, venderia ou não o Matheus Gonçalves por 50 milhões de reais? Você acha que foi uma boa venda? Você acha que foi um bom negócio? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós e a sua opinião para nós importa muito. Então, se você... O que você acha? Eu quero saber a sua opinião, porque outro jogador também foi vendido e aí já estava para ser vendido, já estava em troca de documento. Trata-se de Lohan, que está indo para o Pisa da Itália. Frazoeiro, mas ele não tinha sido emprestado? Sim, emprestado, porém, com a obrigação de compra pelos italianos. É basicamente o seguinte... Ele foi emprestado, vai ficar emprestado até o meio de 2026. Em 2026 eles vão ter que pagar ao Flamengo 4 milhões de euros por 50% dos direitos do Lohan. Sendo assim, o jogador ele foi emprestado, mas já com uma obrigação de compra, ou seja, não volta mais para o Flamengo, não tem meta, não tem absolutamente nada. É ele jogar lá esse um ano e quando terminar o prazo de um ano, eles vão pagar aí 4 milhões de euros pelo Lohan, e aí vão ter 50% dos direitos federativos do jogador, dos direitos esportivos, na verdade, né, do jogador. Torcer também para que o Lohan ele consiga decolar na carreira, né, um jogador que subiu profissional, fez bons jogos, depois ele entrou ali, ainda na época do técnico Tite, entrou ali num loop de não conseguir fazer bons jogos e tal, e agora está saindo do Flamengo. Essa semana já foram 2 e devem sair mais jogadores. O Vitor Hugo também, se chegar a proposta, o Flamengo vai liberar. O Michael também tá para sair do Flamengo aí, tá numa conversa até com clubes árabes, aquela coisa toda. O Juninho também tá fora dos planos aí do técnico Felipe Luiz para essa temporada. Vale lembrar que o único jogador do time principal do Flamengo que treina em separado por estar fora dos planos é o Pablo. Tanto o Michael, como o Vitor Hugo, como também o Juninho, eles treinam junto com todo o elenco e às vezes são até relacionados pelo técnico Felipe Luiz, tá bom?
Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir a você, para você se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente, pessoal. Muito importante mesmo. Então se inscreve no canal, acione o sino, deixa o seu like. O Flamengo segue treinando e se preparando para o jogo contra o Grêmio no próximo domingo no Maracanã. Nós estaremos lá, é claro, fazendo toda a cobertura e mantendo você, como sempre, muito bem informado, tá bom? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!